Olá, irmãos, tenham todos um bom dia. Vamos estar iniciando mais uma aula aqui da nossa EBD Online, fazendo a nossa síntese do Antigo Testamento. Lembrando que nós estamos fazendo essa série de aulas, né, para olhar o livro de uma forma cronológica, de uma forma que contínua, de onde as histórias se encaixam, né, para nós tentarmos entender um pouco melhor do que algum texto diz, os seus significados. Está bem? Vamos estar iniciando então. Vou colocar isso aqui bem longe. Nós já estamos na nossa sexta aula. E na nossa última aula nós falamos sobre o livro de 1ª e 2ª Samuel. E hoje vamos estar dando se fôssemos na ordem normal, entraríamos 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Mas, vendo a questão de ordem cronológica, o livro que nós vamos ver hoje é o livro de Salmos. Vou voltar aqui. Aqui, livro de Salmos. Por que o livro de Salmos? Como os irmãos vão ver aqui, o livro de Salmos, o autor é vários. E a data são várias. Por quê? O livro de Salmos é um compilado de todos os hinos, louvores que o povo de Israel usava, entoava para louvar a Deus. Então, como já muitas pessoas falam, o livro dos Salmos é o cantor cristão do povo de Israel. E não é errado, pois eles usavam sim esses salmos para louvar a Deus. Então, várias pessoas escreveram salmos, né, um salmo ou outro, e eles foram fazendo essa coletânea. Por exemplo, eu vou demonstrar aqui para os irmãos os autores do livro de Salmo. Aqui está. O maior escritor de Salmo da Bíblia foi Davi, com 73 salmos. Asaf tem 12, os filhos de Corá tem 12, Salomão tem 2, Moisés 1, Etã tem 1 e 48 são anônimos. Dentre esses anônimos, muitas pessoas acreditam que Esdras compôs alguns, Ezequiel, o profeta Ezequiel, mas não se sabe ao certo, por isso são anônimos. Então, irmãos, por que cronologicamente nós colocamos o livro de Salmos no período do reinado do rei Davi? Pois foi onde a maior parte dele foi escrito, durante a história de Davi. Davi escrevendo seus 73 salmos, junto depois com seu filho Salomão, provavelmente também os filhos de Corá naquele mesmo período, muitos escreveram o livro de Salmo, por causa do reinado de Davi e a ênfase que o próprio rei Davi dava ao louvor a Deus. Está continuando. Voltando aqui, irmãos, então, o propósito do livro de Salmo. Livro de cânticos do povo de Israel. Como nós já vimos, é o cantor cristão, né, do povo de Israel. Diferente, irmãos, dos demais livros, que nós tínhamos um esboço, o livro de Salmos temos um sumário para mostrar as categorias dos cânticos do povo de Israel. E eles se dividiam aqui em 9 tipos de salmos. E são esses. O primeiro é salmo messiânico, aquele que fala sobre a pessoa e a obra do Messias, de Cristo. Então eram salmos que falavam do que Cristo iria um dia fazer no mundo, suas obras, o poder que ele iria exercer. Também temos o segundo tipo, é o salmo de lamento. O salmo de lamento expressa um clamor a Deus, um socorro. Temos aqui o exemplo do salmo número 3 de Davi, quando Davi fala: Senhor, como tenho multiplicado o número dos meus inimigos. E Davi vai exercendo essa canção, fazendo um lamento, uma tristeza das situações que estavam ocorrendo em sua vida. O terceiro tipo é o salmo de testemunho, quando uma pessoa canta
né, ou contava para outros o que Deus tinha feito por ela. Então, eram salmos que estavam testemunhando o poder de Deus. O quarto salmo é o salmo de peregrinação. Esse salmo foi entoado durante a peregrinação da cidade santa. Então, quando eles tinham que ir para Jerusalém nas festas, esses salmos eram entoados naquele momento, quando eles estavam fazendo aquela viagem para Jerusalém. O quinto tipo de salmo é o salmo imprecatórios. Os salmos imprecatórios são quando o salmista clama pela justiça de Deus. Ele está aqui pedindo para que Deus seja justo com ele e que... Desculpa, irmão, estava apertando aqui. E que Deus trouxesse justiça para os malfeitores. Ele estava rogando a Deus que mostrasse aos inimigos de Israel o seu poder. Lembrando, irmãos, que no contexto de uma nação, ainda mais naquela época que existiam guerras, períodos que eram de guerras, era normal um povo pedir para Deus, para o seu Deus, o livramento dos seus inimigos, os eliminando. Então não era algo horrível que o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam pedindo a proteção, a justiça. Principalmente quando o povo de Israel era injustiçado. Lembrando no período dos juízes, quando o povo era atacado, eles cantavam, clamando a justiça para Deus. Também tem os salmos de penitenciais. É o sexto tipo. Os salmos penitenciais são aqueles que expressam a tristeza que vem do fruto do pecado. Quando uma pessoa peca, as consequências desse pecado são narradas, cantadas nesses salmos, para mostrar quão penosos são e como o povo de Israel deveria fugir deles. Então, esse era o objetivo dos salmos de penitenciais. Outro salmo, o sétimo tipo, era o salmo didático, ou salmos sapienciais. Nossa, bonito, né? Sapienciais. O que é sapienciais? É sabedoria, muitos tipos de conhecimentos. Então, sapienciais significa isso. Sabedoria, conhecimento vasto de várias áreas. Então, os salmos didáticos eram relacionados ao ensino. Salmos que demonstravam as diretrizes que as pessoas deveriam seguir. Então, quando fala, olha, o justo viverá pela sua fé, ele deve ser como árvore plantada ao ribeiro, ele vai falando, olha, faça isso, faça aquilo. Então, esses salmos eram usados como didática, para ensinar as pessoas o caminho correto, a sabedoria do alto de Deus. O oitavo tipo é os salmos históricos. Bem, acho que o nome já diz tudo, que contavam a história do povo de Deus, as suas trajetórias, fazendo uma retrospectiva de tudo que Deus já fez por intermédio do povo de Israel e pelo o povo de Israel. Também temos o último tipo, que são os salmos sobre a natureza. Aqui está falando sobre não a natureza, a beleza das árvores, dos rios, dos mares, mas falando a mão de Deus sobre a natureza. Como é formosa a natureza por causa que Deus a criou, Deus moldou a natureza. Então, o salmo sobre a natureza tenta exaltar a grandeza de Deus na criação. Tá bem, irmãos? Uma coisa que é maravilhosa que nós observarmos aqui, nesses salmos, nos tipos de salmos, é que eles tinham um propósito. Eles tinham um alvo em sua adoração. Eles eram muito bem planejados, trabalhados, tinham um contexto que explicava o porquê eles estavam sendo cantados. Eles eram para ensinar, doutrinar, encorajar o povo de Israel.
exortar também, como nós podemos ver aqui, os penitenciais, os precatórios. Então, as músicas, os louvores a Deus do povo de Israel tinham um propósito, tinham uma função não somente de entretenimento, eles tinham um propósito doutrinário. Coisas que, infelizmente, se nós observarmos hoje em dia, muitos louvores que existem não tem. São muito simples, né? Tem músicas que até são bonitas, toda a sua criação, mas se nós formos ver a letra, repete 3, 4 vezes uma frase e acabou. Não tem nada querendo ensinar através dela. Os louvores da Bíblia, dos Salmos, querem ensinar, querem trazer luz para os nossos passos, nos ajudar a nos achegarmos mais a Deus. Por isso que quando nós cantamos nos nossos cultos, falamos, irmãos, prestem bastante atenção na letra das músicas que estamos cantando. Existem mensagens tão lindas, só que nós estamos já acostumados a simplesmente ficar no ritmo, no todo, né, como dizemos, a harmonia, que não paramos para pensar e meditar nas letras das músicas que cantamos. Então temos que tomar cuidado com isso. E os Salmos é esse alerta. Vamos mostrar, olha, a música tem um propósito para Deus. Era ensinar, exortar, corrigir, né, trazer conforto, dar história, testemunho. Então, profético também, como é o primeiro. Então, que nós possamos dar valor às nossas músicas e meditar no que elas têm tentado nos ensinar. Vamos aqui estar observando os pontos notáveis do livro de Salmos. Nós ficamos pensando, o que pode ter tão assim de importante nos Salmos? Como já vimos os louvores do livro do povo de Israel. Muitos desses salmos foram utilizados no tabernáculo e posteriormente no templo. Ou seja, eles eram cantados no louvor a Deus, durante os sacrifícios, as festas. Então muitos deles eram usados para isso, tinham esse fim. Um fim sacerdotal e no momento de sacrifícios. Segunda coisa notável, segundo ponto notável é que nenhum outro livro do Antigo Testamento ensina mais acerca de quem Deus é. Olha só, irmãos, mais uma vez. A importância do louvor para Deus. Deus colocou a maior quantidade de ensino sobre quem Ele é em louvores, em música, em poesia. Vamos estar observando aqui o que os Salmos nos ensinam. O Salmo nos ensina a onipotência de Deus. Salmo 107. No Salmo 147 nos ensina sobre a onipotência, a onisciência de Deus. No Salmo 139 nos ensina a onipresença de Deus. Olha só, um Deus todo-poderoso, onisciente, que conhece, que sabe todas as coisas, e um Deus que está presente em todos os lugares. No Salmo 90 nos ensina que Deus ele é eterno. No Salmo 102 ensina a sua imutabilidade. Um Deus que não muda, o nosso Deus não muda. Está sendo ensinado no livro de Salmos. No Salmo 99 ensina sobre a santidade do nosso Deus, que o nosso Deus é santo, ele é puro. No Salmo 145 nos ensina sobre a justiça de Deus. No Salmo 86 ensina sobre a misericórdia de Deus. No Salmo 119 ensina sobre a fidelidade de Deus. E nós observarmos, o Salmo 119 é o maior salmo do livro, que fala sobre a fidelidade, mostrando para o povo como Deus é fiel, mostrando o seu poder, sua misericórdia. Irmão, está vendo o poder que a música tem? A importância que Deus está colocando no louvor? Isso é muito importante para nós hoje em dia. Muitas pessoas dizem que a música ela é amoral. O que é amoral?
que ela não tem poder, não tem efeito nenhum nas nossas vidas. Isso é mentira. A ciência fala que a música tem um poder de influência. Dependendo dos sons, dependendo das batidas, isso interfere no nosso organismo. E Deus, como nosso Criador, sabe muito bem disso. Por isso que ele deu tanta importância para os louvores que o seu povo deveria prestar para ele. Terceira coisa muito importante e notável é que a poesia hebraica não é baseada em rimas ou métricas, mas no ritmo, faltou um perdão, e no paralelismo. Ou seja, quando nós cantamos uma música, nós precisamos que ela tenha rimas, não é? Ou métricas. Uma estrofe vai rimar com a primeira rima com a terceira, faz um par com a terceira, a segunda com a quarta, ou a primeira com a quarta. Tem uma métrica. A poesia, a música hebraica não funciona assim. Existe uma metodologia diferente. Tá bom? Outras coisas notáveis que nós vemos no livro de Salmo é que o quarto ponto é que muitos salmos foram escritos em momentos de tristeza e lutas. Por que nós dizemos isso? Davi escreveu muitos salmos quando ele estava sendo perseguido por Saul. Momentos onde que o povo estava passando por dificuldade. Por que salmos, a maioria dos salmos foram escritos nesse momento? Irmãos, porque é na dificuldade que Deus se revela. É naquele momento que nós buscamos a Deus, que temos experiências com Deus mais fortes, mais próximas a Ele. E assim podemos transmitir depois o que Deus nos ensinou. Por isso que muitos salmos foram escritos nesse momento. E hoje em dia nós podemos usar como exemplo vários hinos, louvores a Deus foram escritos na mesma forma. Eu gosto muito de dois hinos que tratam mais ou menos, só para mostrar a importância, que são o hino Sou Feliz e Castelo Forte. O hino Sou Feliz fala que o autor, a história dele, fala que quando esse homem, ele perdeu em um acidente toda a sua família. Esposa, filhas, filhos. E logo após esse acidente tão terrível em sua vida, ele compôs a música Sou Feliz. Sou feliz. Por quê? O que ser feliz pode representar nesse momento de tanta tristeza? Lição de casa. Leia o que o hino Sou Feliz diz, pensando que quem compôs essa música tinha acabado de perder. Eita. Perdão, irmãos. Nossa, que coisa. Não sei por que apareceu isso. Meu celular deu uma doida aqui. Perdão. Vou até desligar. Não quero mais que isso aconteça. Então, irmão, se nós pensarmos aqui em situações, também o hino, como eu disse, o Castelo Forte. Quem foi o compositor dessa música foi Lutero. Ele estava sendo perseguido pela Igreja Católica e ele estava clamando, estava num momento muito difícil. E ele canta uma música, ele compõe uma música muito forte. Leia também depois, eu não vou recitar aqui para não deixar nossa aula, nosso vídeo muito longo, mas procure, pois é assim que os hinos a Deus devem ser. Com propósitos de ensinar, de transmitir verdades sobre Deus. Tem o objetivo de serem didáticos, de dar testemunho, não somente entreter, mas ter uma mensagem por trás. Quinto ponto positivo, ou ponto notável, é que grande parte dos salmos foram escritos para serem acompanhados por instrumentos musicais. Como eram músicas, existiam muitos instrumentos que eram utilizados para acompanhar esses salmos. O próprio Davi, que escreveu muitos deles, ele era um tocador, ele era um músico, ele tocava harpa.
Então, talvez muitos desses salmos foram escritos, tiveram sua composição sendo acompanhados ao toque de uma harpa. Então, muitos desses salmos podem ser acompanhados. Um fato bem curioso, que é o sexto ponto notável, é que a palavra sela significa uma pausa musical. Provavelmente os irmãos já viram essa palavra em um salmo. Nós estamos lendo, e de repente, entre parênteses, sela. E continuamos. Né? O que isso significa? É a prova que o salmo é uma música. Essa palavra representa uma pausa, ou seja, os músicos estão acompanhando a leitura, o cantar desse salmo, e de repente, essa palavra, sela, ou seja, pausa. Aí os músicos paravam. Então começava somente uma parte, a capela desse salmo. Uma outra coisa notável, a sétima coisa notável do livro de Salmos, é que os últimos 5 salmos são chamados de salmos de aleluia, pois começam e terminam com a mesma frase: louvai ao Senhor. É muito interessante, né, irmãos, como o salmo funcionam. E qual é a mensagem desse livro? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Irmãos, nós, como eu já mencionei aqui, Deus dá um valor muito grande ao louvor. Ele constituiu, inspirou esses homens a escreverem músicas, louvores para o adorar. E nós devemos respeitar a grandeza do nosso Deus. Não podemos cantar músicas que não exaltam o nosso Deus, que não ensinam, que não falem do nosso Deus. Eu já vi tantas músicas de hoje em dia que se dizem de evangélicos, de crentes, mas não mencionam a Deus. Não mencionam algo que Deus fez por eles. Não mencionam como Deus é poderoso, é maravilhoso, Ele é bom, Ele é amor. Não mencionam nada. O que mencionam? A luta da pessoa. Mencionam que a pessoa estava sofrendo, que a pessoa era boa. Sabe? Não fala de Deus. E se uma música não fala de Deus, não foi feita para Ele. Então temos que tomar muito cuidado e observar isso. A música, o louvor deve ser direcionado a Deus, pois Ele merece. Por isso que Ele deixou os salmos para nos dar instrução de como deve ser o louvor e a adoração a Ele. E agora entramos no livro de 2 Crônicas. Olha só a nossa ordem, né? Estávamos em 2 Samuel, fomos para Salmos e agora 2 Crônicas. Vamos lá. O livro de Crônicas foi escrito por Esdras e a data foi estipulada em 450 a 425 a.C. Mas vamos observar uma coisa, irmãos. Eu vou voltar aqui a ampliar o mapa, nossa linha temporal, para observarmos uma coisa. Observem que Crônicas, cronologicamente, está aqui, mas Esdras só nasceu e escreveu o seu livro, né, aqui, muitos anos depois. Então, por que o livro que foi escrito por Esdras está aqui? Pois esse livro, o livro de Crônicas, irá narrar a história de Davi, mostrando como ele surgiu, ele ergueu ao trono. Então, o conteúdo se encaixa nesse período da história. Foi escrito muito mais para frente, mas contando a história do passado. Então, vamos voltar para ele agora. A abrangência desse livro é de mais ou menos 70 anos, que é o período do nascimento, da vida de Davi, desde seu nascimento até a sua morte. Propósito: estabelecer um alicerce para o povo de Israel, que voltava do exílio,
mostrando a rica herança do povo e a bênção de seu relacionamento pactual com Deus. Mostrar também a linhagem real, o local apropriado da lei, do templo e do sacerdócio. Então, irmãos, olha só o contexto histórico para nós entendermos o porquê aquele livro foi escrito. O povo de Israel tinha passado anos no exílio. O povo de Israel estava há anos sendo bombardeado pela cultura da Babilônia, dos persas. Então eles estavam muito tempo longe do seu lar. E quando eles retornam do exílio, muitos deles não sabiam a sua história, não sabiam a herança tão maravilhosa que eles tinham. Não conheciam em detalhes como louvar a Deus, como servir a Deus e o porquê servir a Deus. Então Esdras conta essa história, a história do povo de Israel, do reinado do maior rei, do rei Davi, para provar, para mostrar que o povo de Israel era um povo escolhido, um povo que tinha história. Não eram apenas pessoas, um povo qualquer. Era um povo que tinha que se orgulhar da sua história. E principalmente, eles tinham que se orgulhar por serem o povo escolhido de Deus. Então, por isso, o propósito tão grande, né? Imagine só uma pessoa que está voltando de um sequestro, vamos colocar assim, de um lugar fechado. Ele precisa saber de tudo que estava acontecendo quando ele estava fora. Não é? Então ele está recapitulando. As pessoas estão contando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a sua história é assim. Ele está descobrindo a sua história. Vou dar um exemplo melhor. Imagine que você está contando para o seu filho a história da sua família. Brasileiro não tem tanto esse costume, né? É triste. Mas eu acho algo muito interessante que deveria ser algo que nós deveríamos fazer. De contar a história dos nossos pais, avós, contar quem eles eram, levá-los, né, para o local onde eles nasceram, onde nós crescemos, falar, meu filho, foi aqui que eu cresci, foi aqui que seu pai cresceu, foi assim, ele era aqui, era assim, nós somos assim, nós viemos daqui. Para o quê? Trazer alegria, um certo orgulho de sermos quem somos. Isso é interessante. Muito mais ainda para um povo, o povo de Israel, que era um povo escolhido por Deus. Então, era muito importante o povo saber a sua história. E também, para nós, é importante sabermos a história do povo de Israel, e eles também, pois assim eles deveriam evitar os erros do passado. Por isso que Esdras queria mostrar a linhagem real, para mostrar como, por causa do pecado, ela foi destruída, mais para frente, mostrar que a lei de Deus deveria ser observada, que existia um local exato para a lei, mostrar que existia um local adequado, escolhido por Deus para a construção do templo, e que os sacerdotes foram a tribo de Levi escolhida para o exercício exclusivo a Deus. Não podiam ser outras pessoas. Então isso era muito importante para o povo de Israel. O esboço desse livro. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao 9, que fala sobre a genealogia de Adão a Davi. Olha só, irmãos. Então, são 9 capítulos de genealogia. Aí ficamos pensando, nossa, que coisa chata de ler, difícil, cansa. Mas, irmãos, isso é importante. Para um rei, para a família real, isso é muito importante. Provar que a descendência dele é pura, que a descendência dele é antiga e que tem direito a sentar no trono. Então isso é muito importante para uma nação. É importante para o povo de Israel. Tanto que até hoje o povo de Israel tem esse zelo de assinar, né, de gravar, de anotar a sua descendência. Existem guardados registros que podem ajudar um judeu a descobrir qual é a sua tribo de origem. Isso é muito gostoso, é muito interessante. E o povo de Israel tem esse cuidado desde esse período do pós-exílio.
A segunda parte do livro vai do capítulo 10 ao 12, que fala sobre a unção de Davi. Ele ainda não era rei, mas ele já tinha sido ungido rei por Deus. E um dia ele iria se ascender ao trono que estava ocupado por Saul naquele momento. A terceira parte vai do capítulo 13 até o 29, versículo 21, é o reinado de Davi. Os anos que ele reinou por todo Israel, mostrando a sua regência, mostrando como Deus usou aquele rei. E no finalzinho do capítulo 29, dos versículos 22 a 30, é a última parte, que é a ascensão de Salomão, filho de Davi, ao trono. Pontos notáveis deste livro são a aliança entre Deus e Davi sobre a sua descendência é mencionada no capítulo 17. Essa aliança, irmãos, entre Deus e Davi mostra como Deus prometeu que a descendência de Davi sempre se sentaria no trono de Israel. Por isso que era necessário fazer uma genealogia para mostrar onde começou a descendência de Davi e onde ela estava hoje. Pois era por direito dado por Deus que ela se sentasse no trono de Israel. A morte, segundo ponto notável, que a morte de Uza por tocar na Arca da Aliança foi algo marcante para a vida, marcante para a vida do povo. Ensina que as boas intenções devem ser acompanhadas de um bom procedimento. Capítulo 13. Eu acho que os irmãos conhecem essa história, mas eu vou relembrar mesmo assim, que é um fato bem interessante. A Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus e Davi conseguiu recuperá-la. E ele tinha deixado, a arca estava sobre a posse de uma família, e Davi mandou trazer de volta para dentro do tabernáculo. E nesse caminho estavam fazendo louvores, cantando, só que a arca não estava sendo carregada pelos sacerdotes, mas sim por animais. E em um determinado momento, pelo balançar dos animais, a arca titubeou e ia cair daquela carroça onde ela estava. E Uza, por amor e não querendo ver a arca de Deus caindo no chão, saiu da multidão e tocou na arca para evitar que ela caísse. Mas, irmãos, no mesmo momento que Uza tocou na arca para evitar que ela caísse no chão, ele morreu. Por que ele morreu? Porque era proibido uma pessoa, se não fosse da tribo de Levi, tocar na Arca da Aliança. Aquele momento trouxe muita tristeza. Eles estavam cantando, louvando a Deus, porque a arca estava voltando para o tabernáculo. Naquele momento, todos ficaram tristes. Uza, ele queria ajudar. Ele tinha amor a Deus. Ele não queria ver a Arca da Aliança, aquilo que representava a presença de Deus no povo de Israel, cair no chão. Só que ele esqueceu dos cuidados que deveria ter para entrar na presença de Deus. Por isso que esse momento nos ensina que as boas intenções dos crentes, daqueles que confiam em Deus, devem ser acompanhadas de um procedimento correto. Não basta apenas ter boas intenções para agradar a Deus. Também é necessário agir como Deus ordena. Então, imagine só se você tem uma vontade de fazer alguma coisa. Talvez você tenha vontade de evangelizar um certo grupo de pessoas. E para alcançar aquelas pessoas, você tem a ideia: eu preciso parecer com elas. Então eu vou começar a me vestir como elas, vou frequentar os mesmos lugares, vou falar como ela, vou comer as mesmas coisas, vou talvez ter as mesmas atitudes para ter uma oportunidade de falar de Jesus para elas. A sua intenção inicial de falar de Cristo é muito boa. Mas nós somos escolhidos para ser um povo diferente. Somos escolhidos, irmãos, para ser sal no mundo. Nós damos gosto. Nós seremos diferentes. Nós precisamos.
E é essa diferença que irá atrair as pessoas. Nós não devemos nos misturar dessa forma. Nos tornar, escolher sermos iguais ao mundo. Nós devemos ser diferentes. E essa diferença no nosso viver irá chamar a atenção das pessoas. Pois essa diferença não vai vir de nós, vai vir de Deus. Terceiro ponto notável é que a atitude dos reis para com o rei dos reis é demonstrada como a chave do sucesso nacional. Ou seja, tanto o rei Saul, quando ele estava honrando a Deus como o verdadeiro rei de Israel, ele teve sucesso. Davi, no período que ele estava servindo a Deus, buscando os seus caminhos, ele estava tendo sucesso. A chave para o sucesso, irmãos, é sempre lembrar: existe um Deus sobre mim. Existe uma autoridade sobre mim. Eu não sou todo-poderoso. É Deus que é. Vamos lembrar dos Salmos, né? É ensinar, ouvir as músicas e aprender. Deus é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é eterno. Eu não sou nada disso. Por isso, Ele merece estar sobre mim. Eu estou aqui embaixo. A autoridade de Deus é muito maior do que a minha. Quarto ponto notável é que Davi arquiteta e estrutura todo o templo e os serviços nele exercidos. Irmãos, Davi, ele fez algo maravilhoso. Ele teve o desejo em seu coração de construir um templo para Deus. Só que Deus não permitiu. Pois a Bíblia fala que Deus falou que as mãos de Davi estavam sujas de sangue, tinha muito sangue. Ele era um homem de guerra. E ele não poderia construir o templo para Deus. Mas ele disse que o seu filho iria construir. Então, a partir daquele momento, Davi dedicou a sua vida a preparar tudo o que fosse necessário para que o seu filho construísse o templo. Então Davi pensou: olha, já que eu não posso, mas Deus falou que o meu filho vai, eu vou deixar tudo pronto. O meu filho só vai ter que tomar conta, administrar. Ele não vai correr atrás de recursos, de trabalhadores, nada. Eu vou deixar tudo pronto. E foi isso que ele fez. Ele organizou tudo. Serviços, toda a questão da música, como nós mencionamos no livro de Salmos. Ele escolheu, separou os louvores que deveriam ser cantados em determinados momentos. Ele escolheu grupos, dividiu os grupos de músicos, quando eles iriam tocar, fazer rodízios dos servos, dos sacerdotes, dos levitas. Davi planejou tudo para que o culto a Deus fosse o mais belo possível. Quinto ponto notável, irmãos, é que Davi reuniu todos os recursos, como nós estávamos mencionando, para a construção do templo. Se nós fôssemos colocar nos valores de hoje dos materiais, né, que Davi reutilizou, que ele juntou, seria na quantia de, olha só, irmãos, em torno de 5 a 6 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Eu fiz esse cálculo pegando o valor das quantidades que a Bíblia relata, mostrando o valor dele por peso de hoje, e o valor chegou aí pertinho. É muito dinheiro. Davi juntou uma riqueza imensa, não para ele, mas para a construção do templo de Deus. Sexto ponto notável: uma grande atenção é dada à adoração pública. Instruções como ela deveria ser realizada para ela se tornar uma adoração aceitável. Irmãos, agora os irmãos estão começando a entender porque eu relacionei o livro de Salmos junto com o de Crônicas. A vida de Davi, ele foi um músico. Ele entendia a importância da música no louvor a Deus. Ele sabia o poder que a música tinha. Lembra? Ele tocava músicas para Saul, para acalmar o seu espírito.
Então Davi sabia o poder da música. Sabia que Deus merecia uma música maravilhosa, aceitável. Uma música que Deus reconhecesse como para ele. Por isso ele dá inúmeras instruções de como a música deveria ser realizada. E ele mostra a seriedade que ele, como rei, via a música e como Deus também levava como sério a questão da música. E a mensagem do livro de 1 Crônicas é essa. Para o bem-estar do povo, o louvor, a adoração e a reverência devem sempre ser observadas. Irmãos, não adianta termos boas intenções se as nossas atitudes não forem as adequadas. Não adianta querer louvar a Deus, cantar, se a forma que você está cantando, está louvando a Deus, não for a forma que Deus deseja. Isso vai de choque com muitas coisas que hoje em dia estão sendo ensinadas. Sim, é verdade. Pois nós devemos pensar, o meu espírito tem que estar, a intenção tem que ser a certa. Sim. Mas o meio também deve. Porque quando estamos louvando a Deus, estamos dando testemunho da nossa reverência, nosso amor, nosso respeito a Deus. Não estamos simplesmente cantando uma música que gostamos. Não estamos entoando uma música para a minha esposa, ou eu compus uma música de amor. Não. Estamos falando de Deus. O nosso Senhor, nosso dono. O nosso Salvador. E Ele merece toda a atenção, todo o cuidado. Por isso que a adoração, a forma que nós entramos na presença de Deus é muito importante. E é isso que o livro de Crônicas deixa como mensagem, no 1 Crônicas. Por quê? Lembrando, o povo de Israel estava voltando do exílio. Absorveu a cultura daquele povo, talvez as práticas de culto. Eles tinham praticamente esquecido de quem eles eram. E o livro quis mostrar que eles precisavam aprender. Eles precisavam entender quem eles eram. E como Deus deseja ser servido e adorado. Não podemos louvar e servir a Deus à nossa maneira. Devemos servir e louvar a Deus da maneira que Ele escolheu. Assim termina a nossa aula de hoje. Que os irmãos tenham um bom dia e que Deus nos abençoe. E até logo mais na live de hoje à noite.